Eu não estava me ouvindo, imagina. Exatamente, porque eu não estava me ouvindo direito por causa do barulhão. A gente sofre com calor, mas pelo menos todo mundo ouve, né? Então, receberam alguns bilhetinhos, tá? Então eu vou fazer mais um auxílio para vocês. Não prometo que seja para a semana que vem, mas eu vou fazer, tanto com relação que vai servir tanto para escrever o caderno de temas, como também para a caderneta. Vou fazer mais uma coisinha, tá? Como vocês podem perceber, nós não medimos esforços para que vocês tenham o caminhar de vocês mais suave. Nós não caminhamos por vocês. O caminhar é de vocês. E é justamente a respeito disso que já nós vamos conversar. Então, quem recebeu o bilhetinho, sempre vamos lembrar. A gente fala da gente, não das pessoas. O caderno de temas é para que nós nos coloquemos naquela situação e qual seria a reflexão é sobre como eu agiria naquela situação proposta no tema. Sou eu. Quem fala no caderno de temas sou eu e é sobre mim. Né? Não foi assim que a gente aprendeu, que eu falei tanto para vocês? É complicado, sim, no começo. A gente vai e começa a falar dos outros. Então, está falando da gente e de repente dá uma tropeçada e começa a falar dos outros. Porque a gente criou esse hábito. Mas agora vocês estão numa escola iniciática que está ensinando vocês uma forma de vocês se conhecerem. E essa é uma delas, é falar sobre si mesmo. E todos nós sabemos o quanto isso é difícil. No começo. Ninguém aqui quer que vocês explanem sobre a vida pregressa de pé aqui, de maneira nenhuma. Mas falem sobre vocês, como vocês se colocam, tá bom? Se vocês tiveram 2 temas, faltam 37. Vocês acham que vocês não aprendem até chegar no 39? Lógico que aprende. Não se esqueça que a gente confia em vocês, no potencial de vocês, tá bom? Caderno de temas zerou. Espero que tenham gostado bastante da caderneta, que já estejam namorando com elas, certo? E se tiverem a vontade de já começar a escrever, não se esqueça da sugestão que eu dei, certo? De fazer logo comecinho, depois vai direto. Faz um rascunhinho, porque aí você lê, peraí, mas aqui eu pensei isso, mas não, é isso aqui diferente. Lembra que nem tudo que eu penso eu falo, e aquilo tudo que eu falo e penso é o que eu faço? Mais ou menos por aí na caderneta, tá? Então, espero que todos estejam já num relacionamento bem amoroso com a caderneta de cada um, tá? E também, como eu falei a semana passada, a caderneta acompanha vocês como alunos, servidores e futuros discípulos da Fraternidade de Jesus até o 3º ano aqui. E como vocês puderam ver, depois que acaba o curso e que começa a vida como trabalhador do Cristo, efetivamente, vamos dizer assim, ela continua do nosso lado e é lá que a gente pode escrever. Vocês sabem que é muito mais fácil escrever na caderneta depois que acaba o curso do que no meio, tá? Porque a gente tem certeza que aquilo que você está escrevendo é uma coisa nossa que não vai, que a gente chega à conclusão que precisa realmente resolver, tá? Então vamos ao teor da reunião. Primeira coisa, não adianta, para mim, antes de eu falar, não adianta fazer, não, por quê? Porque eu vou falar e vou dizer o porquê imediatamente. Está voltando, depois de um longo tempo, a uma das coisas mais gostosas que o Manchester tem, que é a festa julina. Não vai ter o mesmo charme do que ela era antes, porque não pode mais ser feita na pracinha, porque a prefeitura colocou brinquedos não, aparelhos, para mim é brinquedo, tá, gente? Colocou aparelhos para exercitar a 3ª idade, a 4ª idade, a 1ª idade, o renascimento, ou seja, todo o nosso espaço tão querido, que por anos aconteceu lá, não vai acontecer. E não vão ser os 2 dias, porque aí
Quando era na pracinha, a gente fazia 2 dias de festa. A festa julina, a partir desse ano voltando, ela vai ser no Salão Nobre do Nice. Muito legal. Lá embaixo, com tudo. Houve também uma modificação bastante substancial com relação ao patrocínio das barracas, principalmente as maiores. Certo? Barraca do churrasco, barraca de bebida, barraca do pastel, ela vai ser feita por profissionais. As outras barracas que vão ter, vai ser o patrocínio, e muito embora não haja necessidade de montar barraca, porque também vai ter alguém que vai montar essa barraca, vai ser das turmas de escola, menos a turma 125. Pode fechar a boca. Menos a turma 125. E aí vocês podem chegar, colocar meu nome na boca do sapo, ficarem bravos comigo, não me beijarem na hora de ir embora. Essa decisão foi minha. Não tem a boca de nenhum deles. Eu não pus em votação, a decisão foi minha. Não faz cara de choro. Por quê? O que aconteceu com vocês semana retrasada? Da quarta-feira da semana retrasada, para ser mais específico. O que aconteceu com vocês? Aprendi. Certo. O que aconteceu semana passada com vocês, na quarta-feira? Receberam a caderneta. O que eu falei para vocês em setembro 23, 24, 25, 26, no dia 27 de setembro do ano passado, quando vocês estavam no curso básico ainda. Depois da festa da primavera, onde todos vocês me emocionaram, me fizeram chorar pela dedicação, o trabalho e o carinho que tiveram por Dalila e com tudo que vocês fizeram e proporcionaram lá. O que eu falei para vocês? Eu agradeci a vocês no nome da minha equipe, no meu nome, coloquei depois o agradecimento da Karina no grupo, em nome do Dalila, por tudo que vocês fizeram. E aí eu falei o que para vocês? A outra tá procurando no caderno, eu preciso desse seu caderno, tá? Não, eu preciso desse seu caderno porque você deve ter uma data que caiu de uma coisa minha. Eu preciso do seu caderno. Depois, eu lembrei agora. Essa mulher tem tudo anotado, entendeu? Então eu preciso de uma data que ela tem lá. Que caiu a data do negócio. É a caixa do túnel do tempo, lembra? Então, caiu a data. Eu não consigo lembrar. O que eu falei para vocês foi exatamente o seguinte: parabéns. Eu fiquei muito emocionada, tudo correu maravilhosamente bem, foi lindo, foi maravilhoso. Porém, gente, a partir de agora vocês vão estudar. E eu não poderia ser incoerente ao ponto de chegar para vocês que recém entraram no grau de aprendiz, que estão com tantos desafios, sim, porque vocês estão começando uma nova fase, fazer com que vocês saíssem desse foco para fazer uma barraca numa quermesse. O ano que vem, quando tiver a festa, vocês já estarão no grau de servidor. Vocês já estarão totalmente acostumados com a caderneta pessoal, estarão tirando de letra o caderno de temas, certo? E vão sim, evidentemente, patrocinar uma barraca. Acredito eu, com a ajuda de outra turma. Mas se vocês fizeram tudo o que vocês fizeram num check-in desse tamanhozinho, certo? Eu acredito que vocês serão profundamente capazes. Por quê? Entre outras coisas, por que eu não deixei? Porque esse trabalho é um trabalho da turma. Ou seja, nenhum de nós trabalha com vocês. São vocês que vão coordenar, verificar, trabalhar, fazer escala, fazer tudo. Tudo, absolutamente tudo. Guardar prenda, fazer tudo, são vocês. Nós estaremos lá dando um apoio moral incrível. Mas só o ano que vem. Tudo bem se vocês me beijarem no final. Acredito que vocês não vão realmente me beijar no final. Certo? Tá bom? Entenderam o motivo? Não,
Entendeu? Obrigada. O quê? Eu concordo com a sua decisão, porque assim, trabalhei com os filhos na área do passado. Herdado de mim, da minha turma. Ele herdou a minha barraca de pastel, a minha turma 84. Em pouco tempo, a minha crítica, assim, ainda agora, já, né? Foi muito pouco tempo para se organizar. Muito pouco tempo para se organizar tudo, aí cadastro, aí e é muito difícil. É cruel. Eu sei que é cruel, eu sei que vocês estão mordidos. Tá? Eu sei que já foram contactados por alguém que se iam trabalhar na barraca do crepe. Eu sei disso. Eu tenho as minhas fontes. Tinha gente perguntando quem é que trabalhou no crepe do Dalila. Certo? Eu já sei disso. Mas infelizmente não. Posso falar uma coisa? Eu como nunca fui nesse evento, eu não realmente estou com essa sensação. Estou falando de mim. Não estou com essa sensação de decepção. Bem não. Tá, então ótimo. Melhor ainda. Eu sei que vai ser assim. Olha pra cara da Simone. Eu conheço a festa e já participo também na festa da escola. É assim, é uma delícia, você morre de tanto trabalhar e no dia seguinte você renasce maravilhosamente bem, esperando o triplo do trabalho que você teve no sábado para trabalhar no domingo. Certo? Só que esse ano, ninguém sabe como é que vai ser esse novo modelo de quermesse, de festa, vai ser só no domingo. Tá bom? Acabou, porque eu tenho outras coisas para falar. Segundo tema da reunião do grupo de estudos. Não sei se vocês sabem, mas, salvo engano, a nossa turma foi a primeira turma a começar o curso básico pelos novos moldes de aula da Aliança, usando aquele livro. Tá? Acho que nós somos a primeira turma aqui do Manchester. Teve outras turmas, turmas de teste, para ser lançado para ver se resolvia, mas provavelmente. As turmas antigas, que já tinham começado antes do dia 22 de abril, certo? Elas continuaram nos moldes que eram antigamente, nos moldes que estão num livro chamado Vivência Doutrinária, que é onde tem tudo de cabo a rabo, como funciona um centro espírita, seus cursos, suas escolas, tudo tem lá. Tá? Está sendo atualizado a parte das escolas de aprendizes do Evangelho. Principalmente num tocante. Faltas. Não haverá tempo hábil para se editar um livro físico. Essa alteração está sendo feita na edição virtual. A partir dessa informação, todas as escolas deixarão de ter 40% de falta, sendo que 20% você pode repor. A partir de agora, são únicos 20% em cada ciclo, ou seja, as 9 faltas. As 9 faltas. Se você quiser repor uma aula, sem dúvida nenhuma, porque você gostaria muito de ter assistido e não assistiu, você pode sim ir numa outra turma se apresentar para repor essa aula. Porém, se você tiver mais do que 9 faltas, você vai ser, com muita dor no coração, convidado a refazer esse ciclo. Ponto. Momento, deixa eu terminar. Esse ciclo nosso primeiro já começou faz tempo. O combinado não sai caro, aceita quem quer e quem pode. Obviamente que essa reposição de aulas nesse primeiro ciclo continua idêntico ao que era antes. Certo? Vocês podem ter até 9 faltas sem haver necessidade de reposição.
A partir da 10ª falta, vocês podem repor, certo? Desde que não ultrapassem os 40%, ou seja, 18 faltas, e não se esquecendo que é repor, porém, sem abono. Vocês lembram tudo isso que eu falei? Beleza? É assim, eu deixo marcado um negócio na conversa. Aí tem 3 conversas, eu vou olhar as 3 conversas. O que acontece com aquele que ficou marcado? Some, então eu tenho que procurar de novo. Como é triste. Oi? Cria um ato para você mesmo. Não, filha, não me cansa. Para você mesmo, você vai acabar a conversa e vai fazer. Eu estou aqui. Com as faltas de vocês atualizadas até semana passada. Eu não vou falar nomes, mas cada um sabe por que a Kátia passa isso a cada 2 meses. 9 dividido por 2 dá 4,5, certo? Então vamos fazer 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até semana passada, 8 alunos estão com 4 faltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até semana passada, 8 alunos estão com 5 faltas. Ou seja, quem está com 4 faltas atingiu 50% das faltas. Quem está com 5 já passou. Depois eu vou atualizar essas faltas. Então é o seguinte, gente. Quando eu falei a respeito de faltas lá no início, eu sempre falei uma coisa para vocês sobre o imponderável. Eu não quero que ninguém chegue aqui morrendo para assistir a aula. Tá? Mas, por favor, pensem com muito carinho que vocês estão aqui há 1 ano, 10 dias, toda quarta-feira, com um propósito. Vocês não estão perdendo o tempo de vocês aqui. Tá? E o imponderável acontece. Me permita, tá? Eu não cito nomes, me permita citar o seu. Ah, sim. O Odair não tinha uma falta na escola. Nenhum. Ele tem 3 faltas consecutivas, por motivos do quê? De doença. Por motivos alheios à vontade dele. De repente, ele tem 4 faltas. E essas faltas, 5 que ele tem, se nós estivéssemos na determinação atual, ele poderia ter apenas mais 5 até dia 23 de outubro, quando começam os exames espirituais de vocês. Certo? Então, o que eu estou dizendo? O imponderável acontece sim. O Bis teve um compromisso, não chegou com o caderno de vocês, gente. Vocês têm ideia do como ele deve estar? Porque ele sabe que ele não ia entrar de jeito nenhum aqui depois das 8. É imponderável o que acontece. Ele se mortificou. Sim, ele mandou um recado, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. Tá? Nós estávamos preocupados. Certo? Mas aconteceu. Pode acontecer com qualquer um de nós. Certo? Eu posso ter uma dor de barriga, semana que vem a Kátia vai ter que dar aula. Ela tem uma síncope, mas ela vai ter que dar aula. Ela já regalou o olho. Eu não sou... É assim, entendeu? É nessas horas. Então, gente, vamos pensar no seguinte. Tá? Sinceramente, cada um refletindo na sua casa, não precisa me responder. Tá? Não precisa vir, não precisa se justificar
Por favor, não me mande fotografias. Pelo amor de Deus, eu vou fazer um mural com as fotos que vocês me mandam quando vocês faltam. Certo? Eu sei que a partir de hoje, se eu não era uma megera para vocês, eu sei que eu estou sendo agora. Certo? Agora não precisa mandar fotografia para mim. Por favor, por favor, por favor, por favor. Certo? Vocês me mandam foto, eu vou fazer um mural. No motivo pelo qual vocês não vêm, não precisa. Porque eu confio em vocês. Agora, fundamentalmente, eu quero dizer uma coisa. O que vocês perdem? Ah, mas Cássia, a gente não perde nada porque, afinal das contas, está gravando a aula, a gente ouve, tem o slide. Realmente tem os slides. Vocês sabiam que nenhum expositor até hoje se negou a deixar os slides para vocês verem? Se negou a que nós gravássemos as aulas para vocês ouvirem? Legal, né? Vocês sabem por que existe isso? Isso não é uma determinação da aliança. Fomos nós que decidimos fazer isso. Fomos nós. Para ajudar. Então, que legal, né? Só que é o seguinte, gente. Quando vocês faltam e vocês assistem às aulas dos expositores, lindos slides, tudo, o jeito que eles falam tá tudo certinho, né? Vocês assistiram tudo da aula? Porque eu espero que vocês realmente assistam. Mas vocês assistiram tudo da aula? Daquele dia que vocês faltaram? Não, porque vocês perderam isso aqui. A primeira parte da aula que vocês vieram. Isso aqui não tem lugar nenhum a não ser essa bronca que eu estou dando, porque está sendo gravado, porque eu quero que vocês guardem. Não se grava isso. Grava-se a aula do expositor. Tá? Por que está gravando isso? Porque eu quero que vocês ouçam isso, reflitam sobre isso. E tem outras coisas que vocês agora são aprendizes. Tá? Aqui tem muito silêncio. Muito silêncio. Porque quando a gente está aqui na primeira parte da aula, muito poucos falam. Muito poucos emitem a sua opinião. Muito poucos falam a respeito de alguma coisa. E quando falam, falam sempre os mesmos. Vocês já perceberam isso? Como isso é confortável? Porque muitos podem alegar e falar assim, mas ele está pensando exatamente aquilo que eu penso. Mas eu não sei o que você pensa. Eu não sei se eu posso te ajudar com alguma fala que você coloca. Porque eu sou o máximo? Porque eu consigo ler através, porque eu sou bruxa, como a Kátia diz? Não. É porque eu sou responsável por vocês. E eu leio vocês pelo que vocês falam, como vocês se sentam, como vocês se comportam. E quando não sou eu a fazer isso, quando sou eu dando aula aqui, a Kátia faz. Vocês são observados, sim. Por quê? Porque eu não confio em vocês? Não. É porque eu conheço as pessoas pelo olhar. Graças a Deus. De verdade. Eu sei, às vezes, quando você está rindo e, na verdade, você está chorando. Porque a Kátia também sabe. Sabe por quê? Porque a gente ama vocês. Porque a gente está imbuído aqui de fazer de vocês as melhores pessoas possíveis, mas a gente não pode ser vocês. Vou fazer uma outra pergunta para vocês lembrarem, porque vocês têm uma memória seletiva do caramba. Lembra quando nós começamos a escola de aprendizes, que eu falei que vocês estavam recebendo a preparação na frente e a prece dos aprendizes atrás? Para quê? Para que futuramente, quando vocês se sentissem confiantes, vocês começassem a fazer a preparação. Sabe quantas pessoas fizeram as preparações, além de nós, que fazemos rodízio? Só ele. E você não vai fazer mais. Porque agora eu preciso de 2 nomes. Quem vai fazer a preparação semana que vem e quem vai fazer as vibrações finais. Porque a partir de agora, vocês são aprendizes. Lendo o papelzinho,
com a cola que vocês receberam, com todo o amor desse mundo. Está na hora de começar a trabalhar. Para mim, não. Para vocês. Por quê? Porque daqui a um ano, menos de um ano, se Deus quiser, vocês já terão feito o seu curso de passes, vocês já terão passado para o grau de aprendiz, e vocês, como a minha querida Renata não vê a hora, já serão trabalhadores da casa. Ou dessa casa, ou de outra casa, mas já serão trabalhadores e estarão aptos a trabalhar no CH e no P2. Certo? A dar passe no biombo, passe de harmonização. Certo? Só que é o seguinte, essa prece que a gente faz aqui é a mesma prece que é feita com os trabalhadores. Em cada um dos tratamentos que são feitos aqui, em cada uma das assistências espirituais. É esse. Só que em vez de falar, cantar a prece dos aprendizes e dizer que vai começar a aula da turma 125, se diz, pedimos licença à espiritualidade para começarmos o trabalho da assistência espiritual de segunda, de terça, de quarta, de sexta, de sábado, de domingo, que são os dias que nós temos trabalhos aqui. Ou na terça-feira, como a minha querida Beth trabalha, Edgar também, terça, né? Pedimos licença à espiritualidade amiga para darmos início à assistência espiritual do Médium Sem Fronteira. Aí é uma outra coisa, ele vai ter que esperar acabar o curso. Certo? Então, gente, é isso que vocês estão perdendo quando vocês faltam. Isso não tem como repor. Eu sei que eu estou sendo muito dura, mas vocês precisam sair dessa zona de conforto. Semana passada, quando eu separei vocês, que nós fizemos aquela dinâmica que vocês amaram, quem não esteve aqui, perdeu. Como dizia o meu dirigente, quem não veio, perdeu. Pode perguntar para quem veio, para vocês verem o que vocês vão ouvir. Terão outras? Sim. A próxima será no dia 29 de maio. Pode anotar. Certo? Então, vamos começar a ser aprendizes? Que aprendiz é muito mais do que estudar, é sim vivenciar. Essa escola iniciática de vivência. Lembra do sábio e do aluno? Mestre, como eu faço para ser sábio? O mestre falou, boas escolhas. E como é que eu faço para ter boas escolhas? Experiência. E como é que eu adquiro experiências? Más escolhas. Medo de errar não vai te fazer aprender. Jamais. Só vai fazer você ficar no mesmo lugar. Então não tenha medo. Alguém aqui acha que eu vou colocar, como estava escrito na aula passada, que fazer caderneta não era para agradar a dirigente. Vocês acham que eu ou qualquer um deles vai falar, nossa, a Célia não falou direito. Aí, a Bruna não sabe cantar sem o papel. O Gustavo, ele lê, mas eu não estou sentindo que ele está lendo com aquela fé. Não vou fazer nada disso. Eu vou pular de alegria. Por quê? Porque vocês finalmente começaram a ler. Cássia, mas você falou que a gente não era obrigado a fazer nada. Realmente. Vocês não são obrigados. Mas, e aí? Pois não. Eu quero fazer meditação. Quem que você quer fazer? Meditação. Não é meditação. Preparação. Preparação. Quem vai fazer as vibrações finais? O passe de harmonização, vocês esquecem que vocês não têm curso, quem continuamos fazendo nós. Quem vai fazer as vibrações finais? O Luiz faz. Então,
Érica e Luiz vão fazer preparação e vibrações finais. Uma outra coisa que eu também quero deixar avisado, aprendizes. Até então, a leitura do tema eram 2 pessoas, tá? A partir de agora, quando vocês retomarem nos próximos temas e lendo também os temas anteriores, quem não leu, serão 4 voluntários. Cássia dobrou, tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. A escolinha maternal acabou faz tempo. Tá bom? Vocês acham que eu fui muito dura? De verdade? Eu acho. Acho que até desnecessariamente. Eu acho que poderia ser falado de outra maneira e não ser tratado na frente do expositor. Eu não tinha como não fazer. Ter sido em outro momento. Não nesse momento. A gente se sentiu totalmente exposto. Eu me senti exposto. É coisa só. A forma que você se coloca é coisa sua. Vai ser difícil, vai dar até medo, vai ter. Você não sabe se a gente pensa assim. O que eu falei hoje para você a respeito do... Então, eu falei hoje, por exemplo, sabe que eu sou a respeito dos... Recusa. O que eu falei hoje a respeito dos temas, que quando a gente vê o tema de reforma íntima, é muito pesado para 2 pessoas falarem. Poderia cada um aí depois falar uma frase, depois cada uma frase, e aí todo mundo fala justifica como assim, como eu amo. Então assim, eu acho que na realidade o problema está em você. Não precisava ser desse jeito. E também acho que a gente expôs uma pessoa. Me desculpa, mas eu não gostaria, você me perdoe, eu não gostaria que esse momento fosse na sua frente. Não, eu não gostaria. Porque a gente, se é um momento nosso, eu não vejo a gente assim, dessa forma. A gente não vê, desculpa. Tudo que você falou, eu vejo você. Eu acho que você é que é assim. Tudo bem. Primeiro, uma coisa um pouquinho diferente. Eu acho que nós estamos numa sala, somos alunos, temos que aprender. Eu acho que toda chamada, ela é válida assim. Até para ter a seriedade que nós estamos fazendo aqui. Mas até quando não tem seriedade? Quem não tem seriedade. O expositor, eu acho que já... Desculpa, senão não tem mais. O expositor, eu acho que faz parte da gente também. Nós já passou por isso, então realmente, né? O segredo nosso. Né? Não, antes de vocês continuarem, estou ouvindo, sou aberta a ouvir críticas sem dúvida nenhuma. Mas eu quero deixar bem claro que antes de eu conversar com vocês, eu conversei com a Beth. Tá? Mas não com a gente. Sim. Mas você tem que ver ao meu lado também. Eu avisei a Beth, só que é o seguinte, Odair, eu não podia deixar de dar essas informações, eu sou obrigada. Sabe, eu vejo, sinceramente, eu não vejo falta de compromisso na turma. Eu vejo que todos nós, claro, passamos por dificuldades, sim. Todos estão aqui porque querem, mas você traz de uma forma que você mostra quem você é. E parece que é uma defesa que tem que ser assim. Não, eu acredito, na verdade, eu respeito a sua opinião. Você sabe que eu respeito a sua opinião inúmeras vezes. Respeito então, a sua também, Odair. Deixa eu só concluir, por favor. Porque, assim, existe aqui algo que a gente não... Toda vez que a gente tenta fazer algo, eu sei que tem algo e tudo, e a gente não consegue concluir algo que você mesmo corta. Então, deixa a gente concluir o que acontece. Tudo isso que você falou está certo, não está errado. Só que aqui, todo mundo é adulto, todo mundo está aqui porque quer aprender, está entendendo? E se você tem alguns avisos para ser feito, ótimo, tem que ser feito. Mas só que você coloca de uma forma, como se fosse assim, a gente está desinteressado, a gente não vai fazer, a gente, você fala uma coisa bem, que ficou bem assim, que me chamou muita atenção. Vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar como se a gente fosse, sabe, assim. E outra, tem uma fala sua que você falou, e assim, em relação à leitura da oração, você falou assim, aos poucos, eu não vou obrigar ninguém a fazer. Só que agora você traz de uma forma bem assim, um ponto, tá entendendo? E ao mesmo tempo você se contradiz, que você fala de amor, você fala disso e daquilo. E eu acredito que assim, como falar e amor, não precisa da hora você falar, eu amo. Então é você que tem essa necessidade. Então é você que tem que se avaliar. Mas eu faço isso constantemente, Adriano, você não imagina quanto.
Mas você não acha que é um chefe? Mas O chefe sempre cobra mais. E a maneira de passar é igual ao chefe. Mas sabe o que acontece? Tudo bem, é o chefe. Eu tenho essa visão. Então, você tem uma visão, você tem a visão do chefe. Só que Um momentinho, é assim. Primeira coisa, obviamente que eu vou ouvir todos, temos que passar a aula para a Beth daqui a pouco. Eu respeito a opinião de vocês, sem dúvida nenhuma que respeito. Se vocês se sentiram ofendidos pela forma como eu falei, peço desculpas. Só que tem uma coisa, as coisas que eu não falei porque eu quis. Falar a respeito das faltas, tá? São ordens que eu recebi. Não, mas isso é certo? Falar a respeito das coisas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês são únicos. Quando eu falo, eu não falo de você, eu não falo de você, eu não falo de você. Eu não posso falar só para você, não posso falar só para você, não posso falar só para você. Eu tenho que falar para o grupo. O grupo é a minha responsabilidade, não vocês. Entendam dessa forma. Quando eu coloquei, certo, que vocês precisam ler, é óbvio que vocês precisam. Quando eu falei isso, eu falei no começo da escola. Gente, começou em setembro, nós estamos no 1º dia de maio. E existe exatamente essa abertura que eu coloquei, porque eu deixei vocês escolherem. Existe uma coisa muito importante, certo? Nem todo mundo deixa vocês escolherem, tá? Depende da turma. É o que eu falei, as aulas que vocês têm, gravadas porque vocês faltam e vocês podem ouvir, assistir os slides, certo? Foi uma decisão nossa. As outras turmas não têm nada disso. E eles perdem aulas também, além da primeira parte. Certo? Eu sou uma pessoa, como eu já falei para vocês, cheia de defeitos. Cheia de defeitos. Prova maior é que eu estou aqui cuidando de uma escola de aprendizes. Tá? Quando eu coloco a minha experiência, é porque eu sei tudo o que eu passei e o que eu sofri. Certo? Mas não significa que eu não respeite a opinião de vocês. Mas a turma está aqui por um propósito. Beth, me perdoa mais uma vez. A Beth, ela faz parte da direção já fez parte da direção da casa. Ela tem outras atividades, tá? Trabalha inclusive no Médicos Sem Fronteiras. E já teve à frente de escolas, ela cuida também da evangelização infantil. E antes de vocês chegarem, eu falei para elas, Beth, você é de casa, mas eu quero te avisar que hoje eu vou ter que ter conversas sérias com ele. Tinha um motivo, certo? Tinha um motivo, eu tinha que falar a respeito de tudo isso, falar das faltas, eu tinha que contar isso, até porque, gente, que se realmente o ano que vem vocês, existe ainda um final de conversa, mas que, assim, tem um final de conversa que não está tudo certo, mas eu teria que avisar vocês ontem, que a resposta que eu tive na reunião foi, sobre faltas já deveria ter avisado semana passada, dizendo o quê? Que era uma coisa que precisava ser passada para os alunos para que eles sintam mais consciência da responsabilidade que cada um tem. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que foi dito na reunião para vocês. Eu estou contando o que foi a decisão e eu tenho que passar para vocês. Certo? Vocês sabem as faltas que tem. Certo? Quando eu pedi permissão, e peço desculpa por ter pedido permissão que você me deu, foi exatamente por conta de que. Foi exatamente porque as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, o que a gente faz normalmente? A gente poupa, certo? Ou não. Mas é uma decisão que é de vocês. A minha obrigação, nesse ponto é obrigação. Tá? Não é só prazer. A minha obrigação,
como dirigente, é alertar vocês e lembrá-los disso. Nem sempre vai ser uma alegria. Nem sempre. Hoje não está sendo uma alegria. Se vocês vão gostar, vocês não têm ideia do quanto isso está sendo ruim para mim. Eu não gosto de falar assim. Não gosto. Se vocês enxergam na minha fala que eu falei para vocês o que eu sou, é exatamente isso. Bem provável que seja. Entendeu? Ter amor é sim falar aquilo que a pessoa precisa. Também. Ter amor também é falar aquilo que ela precisa. O verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na cabeça. E essa escola iniciática, certo? É uma escola de estudo, de união e de harmonia. Vamos nos desentender? Acho que essa é a nossa primeira grande discussão. Respeito a opinião de cada um, mas eu quero que vocês também entendam a minha posição. Tá? Existem coisas que eu preciso fazer, mesmo não gostando. Para o bem de vocês, sim. Talvez vocês não entendam dessa forma. Ok? Você estava levantando a mão. A única coisa que eu quero falar, não estou questionando o seu jeito, é o jeito que você fala com nós. Não estou questionando que é errado. É que pode ser falado da mesma forma, só que uma coisa mais aconchegante, vamos dizer assim. Sabe aquele tapa na cara com língua de pelica? Eu vejo isso porque eu ia fazer um comparativo. Eu trabalho lá na escola e tem a outra menina. Para ela, tudo dá errado, nada vai conseguir, nada vai fazer. Quando a pessoa vem falar comigo, mas não é assim que ela fala comigo. É o jeito de falar. Não estou falando que a gente não deve levar bronca, como outras pessoas, né? Todo mundo tem que levar, todo mundo vai ter que participar, então a gente vê. Né? Às vezes você fala que eu, ou daí quem mais fala somos nós. Porque às vezes as pessoas ficam mais quietas na zona de conforto. As pessoas são assim. Mas eu acho que assim, é o jeito de chegar e falar. Não é, você é a responsável do grupo, então você sabe como cobra de você vai cobrar de nós. Mas é só a questão de chegar e falar diferentemente. Ele falou, né? Que sentiu, quando você fala, parece que a gente nunca vai conseguir fazer nada. Nossa, eu entendi assim também. Você está sempre falando assim, mas vai ser difícil. Não, não vai ser difícil. A caminhada é longa e ao caminho a gente vai aprendendo cada vez mais. Vai ter dificuldade? Sim, mas vamos tirar de letra. É facilitar assim espero. Mas vai acontecer. Ser mais otimista do que pessimista. Eu sou muito otimista. Mas eu também sou muito otimista. E em nenhum momento eu acho que vocês não vão conseguir. Você fala de um jeito muito incisivo, que eu achei que o Adriano pensou. Você chega e põe, né? Da mesma forma que você poderia falar, olha gente já está aqui num grau maior, vocês agora têm que começar a trabalhar. Uma coisa mais leve, mesmo que fosse uma bronca, uma coisa mais leve deixaria todo mundo mais tranquilo. Tudo bem. Prometo que a partir de agora eu vou vigiar mais a minha forma de falar, mesmo quando eu tiver que realmente puxar a orelha de vocês. Não digo que o meu objetivo foi alcançado, porque eu estou ouvindo pessoas falar, certo? Tá? Peço perdão, de verdade peço perdão. Como eu já disse várias vezes aqui, eu sou talvez aquela que mais precise estar nessa escola. Tá? Peço perdão a você, Adriano, a você, Odair. Eu falei o que eu precisava. Peço perdão a você também, Evandro. Para quê? Para que nós possamos conseguir seguir em frente em harmonia. Tá? O trabalho existe. Ele é muito gratificante. Vocês estão no caminho dessa caminhada, tá? No início dela. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Quem não assistiu a aula pode ouvir e recebeu caderneta hoje, tem recados, tudo lá para vocês, tá? Então, por favor, mais uma vez eu reitero o que está escrito na caderneta. Se tiverem alguma dúvida quanto a preenchimento, podem falar comigo. Os meus assistentes, a minha secretária,
amam vocês demais, mas eles não vão ler a caderneta de vocês, mais uma vez eu disse, tá? Tiverem alguma necessidade, uma dúvida, não se acanhe. Muito embora eu esteja sendo incisiva demais, o meu trabalho é estar aqui para vocês, tá bom? E agora a gente vai receber com muito amor e carinho, vamos colocar a nossa Beth. Rubens, tira os 2 microfones, pelo amor de Deus. Vou colocar agora. Boa noite. Licença. Ó, não tem nada a ver com isso. Pegou? Pegou. Vou aula para vocês. Você tem, Beth, até às 20 para as 11. Tá joia. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, é com muita alegria que eu tô hoje aqui. Aqui é minha casa. Em casa, às vezes, também a gente tem uns, como é que fala, uns momentos tensos, mas tudo passa. E vamos dar continuidade no nosso estudo. E eu ia perguntar para vocês quais foram as aulas passadas. Outra coisa também que eu ia falar para vocês é que às vezes um expositor, a gente fala facilitador, né, expositor, às vezes ele pega um ponto que o outro também já falou, tá? Então são coisas que a gente vai comentando, vai conversando, que vai compondo o cenário, né? Então assim, uma peça tem um cenário atrás. Então se você colocar um ator tal com fundo branco atrás, tá faltando alguma coisa. Então, o expositor vem, conta uma história de um personagem, o outro vem e fala um pouquinho sobre a política, o outro vem e fala um pouquinho sobre a economia, o outro vem e fala um pouquinho sobre a sociedade, e a gente vai compondo o cenário da época de Jesus, né? E eu ia perguntar para vocês como que foram as aulas passadas, o que vocês estudaram nas aulas passadas. Podem falar. A última aula foi volta no lei, escolas rabínicas. Tá. O Nicodemos, né? Então ele começou a tarefa pública de Jesus por volta dos 30 anos, né? Que nós vimos. E ele, então, foi visto as escolas. O que você falou? As escolas rabínicas, é isso? É. Jesus era um rabi? Era um rabino? Sim. Sim. E Nicodemo, o que tem o Nicodemo? O que vocês viram do Nicodemo? Não viram nada? Não lembra? Ele Conversou. O que ele falou com Jesus? O que ele falou lá na noite, lá na calada da noite? O que ele falou com Jesus? Pelo amor de Deus, falem aí. O que eles conversaram? Jesus tentou aquela história de nascer de novo, né? Como que a gente... Aí ele fala, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo. E ele era uma autoridade, um doutor da lei. Ele não entendia muito bem como que era essa coisa de reencarnar, né? E eles conversam sobre isso. Tudo bem? Então, só para posicionar... Eu sei também que a Cássia falou um pouco sobre João Batista, nós vamos continuar falando hoje sobre João Batista, ok? Quem foi o João Batista? O que ele era de Jesus? Primo. Na festa junina, o que a gente comemora? Junina, o São João Batista, tá? Tem o João Evangelista e tem o João Batista. Então, não sei se eles contaram a história do João Batista, que era primo de Jesus, tem mais ou menos a idade, um pouquinho mais velho que Jesus. Você contou essa história? Que a Isabel, a mãe do João Batista, morava perto, mas não era tão perto. Era como daqui na casa do Gustavo, mais ou menos, ali. Então, assim, dava para ver mais de longe. Então, elas combinaram que se nascesse o bebê,
ela ia acender uma fogueira. E assim ela fez, e a Maria ficou sabendo que tinha nascido o bebê da prima lá, do primo, né? Então, por isso que em São João dizem, né, que veio a tradição de acender fogueira. Essa fogueira de São João, tá? E a mais longa do... Eu acho que é, né, o inverno, né, essa coisa. Tem essa coisa do inverno, né, que é legal. Então, depois da Páscoa, ele vai descendo pelo interior da Palestina, né? E vai descendo e passa pela região da Samaria. A gente já viu em aulas passadas a divisão da Samaria, Galileia, Judéia, lembra disso? Itureia, ok? E Jesus passa com os seus discípulos pela região da Samaria. O que acontece nessa região? Era uma região que foi diversas vezes invadida, teve guerra, era uma mistura de raças, de interesses, e os judeus da Judéia nem consideravam os samaritanos judeus. Então a gente vê que esses conflitos vêm de muito, muito antes de Jesus, naquela região, né? Onde que está tendo hoje? Israel, Cisjordânia, Jordânia, Síria, toda essa região sempre foi sujeita a muitas invasões e conflitos sociais e bélicos, tá? Passou ali pela região da Samaria. Aquela imagem ali é daquela parábola do samaritano, tá? Ninguém passava por essa região, ela era uma região que os judeus odiavam, menosprezavam, ok? E então eles evitavam passar, porque essa região, quando passavam caravanas por ali, às vezes eles colocavam até batedores na frente, armados, para fazer a segurança, porque realmente tinha muita violência, né, muito assalto. Então, esse homem foi assaltado e ficou machucado lá, que é aquele que foi assaltado na região da Samaria, né? Vocês já viram aquela série lá, Os Escolhidos? Tá super na moda, The Chosen. Tá super na moda, é muito bacana. Quem puder assistir, mostra bem esses detalhes dos personagens da Bíblia. Então, por exemplo, no caso, teve um capítulo lá que eu assisti, eu não assisti tudo, eu pego um pedacinho, você pega um outro pedacinho. Tem um pedacinho que Jesus encontra com um homem que está assim, desnorteado. Ele tinha sido assaltante desse cara. Ele passou por uma necessidade, ele foi lá e assaltou o cara. E ele achou que ele tinha matado esse que está machucado aí na estrada. Quem assistiu isso daí? Ninguém assistiu? Só eu que assisti? Então vocês assistam. É muito bacana. The Chosen. Passa, acho que... eu nem sei se é na Netflix, mas tem agora na History, parece que tem também. Então ele vai voltando e passa lá pela Samaria. E ele para bem no Poço de Jacó. Aquela região era uma região que, há 1000 e tantos anos atrás, o patriarca, né, que era o Jacó, lembra da história do José do Egito? Isso daí vocês lembram do desenho lá da Disney, não lembra? Do José do Egito? Que falta de cultura. O que é isso? Vocês não assistem a Disney, não assistem The Chosen, nada disso. Não, o Jacó, ele construiu um poço perene, numa região muito seca. E esse poço perdurou até a época de Jesus, né? Então Jacó era um patriarca lá do judaísmo. O filho dele, aquele que os irmãos mataram, fingiram que morreu e que foi vendido para o Egito. Vocês não assistem a Record? Esse da Record aí, o José do Egito, certo? O pai dele foi um dos que construiu esse poço.
E Jesus para bem lá no poço de Jacó, tem uma mureta, ele para lá, senta. Era meio-dia. Meio-dia ninguém saía na rua, porque era muito calor. E eles vinham no comecinho do dia ou no final do dia para pegar água, região muito seca. Era meio-dia, os discípulos foram fazer compra e Jesus para ali com João. João, evangelista, queridinho de Jesus, amado de Jesus, o mais novinho da turma, estava sempre junto com Jesus. Então tem várias cenas do evangelho que só o João presenciou, porque ele era bem próximo de Jesus. Bom, aparece uma mulher para pegar água, ela desce lá o cântaro, quando ela está subindo, ele pede água para ela. Aí ela ficou surpresa, por quê? Porque o judeu não conversa com as mulheres em público, nem com a mulher dele ele não conversa. Os mais ortodoxos, até hoje, eles não conversam com a sua própria mulher na rua. Vocês sabiam disso? Não conversam. Eles também lideram atrás e o homem à frente. Isso também. Tem. Quando ele cruza, nessa época, cruzava com uma mulher na rua, ele era obrigado a fechar os olhos. Às vezes até caía. Caía porque não podia ficar encarando, não precisava ficar encarando a mulher. Então, quando passava por uma mulher, não podia dirigir o olhar assim, então. Tinha que desviar o olhar, fechar os olhos. E assim, aquele rabino, Jesus, conversa com aquela mulher que é samaritana. Ela, pela roupa dele, percebe que ele é judeu, tal, e fica assim assustada. E ele pede água, né, para ela. O que vocês acham que acontece? Vocês já leram essa passagem? Ela questiona, né? Quem está pedindo água para ela? Uma coisa estranha é que aquela mulher estava ali meio-dia. Ou ela precisava muito de água mesmo, para sair de casa meio-dia com aquele calor, né? Ou porque talvez ela não pudesse cruzar com outras pessoas. Então ela sabia que meio-dia não ia ter ninguém lá no poço, então ela ia sem ser perturbada, né? Então ela foi até o poço pegar água. Jesus mostra também a humanidade dele. Tem gente que fala, Jesus não sentia frio, não sentia fome, não sentia dor, porque o corpo dele era diferente. Não, no final do dia ele se recolhia para orar, para descansar. Ele se esgotava, a energia dele ia toda fora de tanta doação que ele dava. Imagina um espírito, vamos pensar o seguinte, falam que a aura de Jesus abraça a terra. Vocês já ouviram falar isso? A aura de Jesus envolve a terra. Para a aura, vamos dizer, a minha aura vai envolver esse vaso. Envolveu esse vaso. Então é porque a minha aura é pelo menos o tamanho desse vaso. É o dobro desse vaso, certo? Vem a aura para cá, a aura vem para cá. Se a aura de Jesus envolve a terra, é porque é maior que a terra. Um espírito elevado que se sujeita a encarnar num corpo de homem. Quanto media um judeu daquela época? 1,70 m? Não sei. Para mim 1,70 m já é alto, porque eu sou baixinha. Então quanto media um homem daquela época? 1,70 m, por aí, não sei. Então um espírito gigante, elevadíssimo, se sujeita a encarnar num corpo de 1,70 m, por exemplo, né? Então era um espírito muito grande. Pois bem, e ele pede água, ele sente fome, ele sente sede, os discípulos tinham ido comprar comida. Ele precisa se alimentar, precisa se hidratar. E daí ela fica curiosa, né? E ele fala para ela, se ela soubesse com quem ele estava falando, né? Que ele podia dar água para ela, água que nunca mais ela teria sede. Então na Bíblia aparecem vários termos que eu fiz uma confusão com a minha cola aqui, gente do céu. Aparecem uns termos que significam verdade, conhecimento.
né? Então ele fala assim, se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, ele, né, que estava pedindo água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Então ele fala que vai dar para ela água viva, né? Aí ela fala, tens a água viva, né? Aí ele fala, quem beber dessa água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Então ele está prometendo a vida eterna. Então ele nunca se fez de rogado. Ele sempre mostrou quem ele era. Ele nunca negou que ele era esse espírito elevado, né? E eu entendo assim que a água, às vezes aparece a palavra água, vinho, pedra, sal, terra, várias palavras que significam conhecimento, verdade, amor, né? Então eu entendo que ele está falando conhecimento, verdade, né? E daí aí ele fala, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela estava achando que era água ainda, né? Aí Jesus fala, vai, chama teu marido, vem cá, né? Aí ela fala, não, eu não tenho marido. Assistam o The Chosen. Eu não tenho marido. Aí ele fala, é verdade, porque 5 você já teve. E esse que está com você não é teu marido. Aí ela percebe que ele é um profeta, né? Aí ela pergunta para ele, onde que a gente deve adorar a Deus? Lá em Jerusalém? Ele fala, não, vai ter um dia que você vai estar dentro do seu quarto e poderá adorar a Deus, né? E dali ela convida, ele vai para a cidade, ele passa 2 dias ali naquela cidade, ensinando, né, hospedado na casa dela, e ensina muitas coisas, tá? Então, a água imortal, tá? E ele fala também, o Messias sou eu que lhe falo. A partir dessas passagens, ele começa a se mostrar como Messias, tá? Quando ele faz o milagre, acho que já foi falado o milagre do vinho, já foi falado? Da multiplicação dos pães, o milagre da transformação da água em vinho. Ele começa a se mostrar como uma coisa que ele poderia curar pessoas. Então ele começa a se mostrar mais para a vida pública e para a missão dele, né? E como profeta também. Bom, quando ele se afasta dali, dessa cidade, ele fica sabendo que o João Batista foi preso por Herodes. Então ele também ali ele está sendo batizado pelo primo, né, pelo João Batista. Isso é uma cena, uma foto mal tirada que eu tirei daquele filme do Zé Firelli. É o mesmo que fez Irmão Sol, Irmão Lua, é o mesmo que fez Romeu e Julieta, esse diretor italiano, tá? Então ele é batizado por João Batista. Ele precisaria ser batizado? Ele tinha pecado? Talvez não sei, né? Mas ele se submete a esse batismo com o primo dele, tá? Então ele entende que se o João Batista foi preso, ele começaria a se entregar totalmente para a missão pública dele, tá? O João Batista sempre estava às margens do Rio Jordão, ok? Ensinando a doutrina que ele tinha aprendido com os essênios, tá? Sempre pregava duro. Todas as cenas mostram Jesus sereno, tranquilo, amoroso. E a maioria dos autores, dos estudiosos, mostram João Batista agressivo, com o dedo assim
apontando, né? Então, assim, uma pessoa mais incisiva, mais carismática, mais forte, mais agressiva. E ele, como é que fala? Conseguiu, conquistou muitos seguidores. Porque ele batizava, as pessoas se sentiam renovadas através do batismo. Então ele falava, vai, não peques mais, você tem que se arrepender, o fim está próximo. Ele tinha uma imagem assim mais apocalíptica do mundo e as pessoas se encantavam com a fala dele, que era bem assim forte, muito forte. Bom, o Herodes Antipas, nós já vimos lá numa aula anterior que aquela região foi dividida para 3 filhos do Herodes, vocês lembram disso? Herodes o Grande, ficou o Antipas, o Arquelau e o Filipe, né? Então, o Antipas, ele se casou com a mulher do irmão, com a cunhada, né? A cunhada começou a morar com ele e o João Batista não perdoava isso. Ele não podia um governante viver em pecado. Bom, então ele já tinha mostrado isso para eles. No filme mostra, nesse filme do Zé Firelli mostra, eles passam em carruagens luxuosas, tal, e o João Batista, quando eles passam, eles começam a apontar, vocês estão vivendo em pecado, não é certo você viver com a mulher que é do seu irmão, tal. Vocês têm que se arrepender, papapá. E eles ficaram com muita raiva do João Batista. E a Herodíades, a mulher, muito mais. Porque ela era muito, como é que fala, ambiciosa. E ela não estava querendo papo com o João Batista. O Herodes era medroso em relação ao João Batista. Você falou já tudo isso que eu falei, né? Não. Não? Olha lá, hein? Se eu tô chovendo no molhado aqui. Tá. Então tá bom. Aí, o Herodes tinha medo, né? Medo do João Batista. Tinha muito medo. Pois bem, a Herodíades, a mulher dele, pede que o João Batista seja levado lá para o palácio deles. E assim tá. O João Batista não se recusou aí, foi lá do jeitão dele. Como é que era o jeitão dele? Isso daí vocês já falaram. Como é que era o jeitão do João Batista? Usava uma roupinha limpinha, todo Mauricinho. Não, usava umas peles, assim, o bicho era estranho. Usava umas peles, assim, um negócio esquisito, uma roupa estranha. Usava a túnica e a franja do rabi, porque ele também era rabi, mas era assim, um jeitão bem estranho. Diz que ele comia mel e gafanhoto no deserto. Meio natureba lá, né? Vivia rústico, vamos falar, rústico. Minimalista. Rústico, isso. Aí tá. E ele foi lá com aquele jeitão dele, todo naquele jeito dele mesmo. Foi até lá. Isso daí impressionou bastante o casal, né? E ele se apresentou, assim, o Herodes interrompeu o João Batista, falando que já sabia da fama dele e tudo, né? E que ele queria que ele fizesse alguma demonstração para mostrar o poder dele. Ele já sabia, né? Ele queria que ele fizesse algum espetáculo, assim, algum fenômeno, porque era normal isso daí. Os profetas antigos faziam mediunidade, assim, para mostrar o poder. E João Batista, então, se nega, né? E fala que mais valeria o rei entrar com os outros no caminho da salvação, tá? Fugindo do pecado do adultério, porque não era lícito viver com a mulher do seu irmão. Então ele dá uma chamada no Herodes, fala, alto lá, não estou aqui para fazer showzinho, não. Não vim aqui para isso, eu vim aqui para falar que você vive em pecado porque você vive com a cunhada.
Pois bem, a Herodíades ficou com mais raiva ainda, né? Olha lá o jeitão dela. Muito ouro, muito ouro, né? Muito luxo. E assim foi. O rei ficou com mais medo ainda do João. Mas, assim, atiçado pela mulher, ele mandou prender o João Batista. Foi assim que o João Batista foi preso, tá? Ficou lá numa cela, uma fortaleza, né? Durante 2 anos. Imagina a pessoa ficar 2 anos, e ainda no livro nosso fala que ele ainda tinha uma certa liberdade, com a mão amarrada assim, ó. Ele ficou algemado 2 anos. Ele comia a comida que levavam para ele. Antigamente os prisioneiros não recebiam comida. Os amigos é que levavam comida, alguma coisa para o prisioneiro. Essa cela que ele ficava tinha uma janela que dava para a rua, e ali ele continuava a conversar com seus seguidores, tinha a notícia de Jesus, ok? E dava a notícia dele para Jesus também. Assim ele viveu durante 2 anos ali, amarrado. 2 anos, o bicho ficou mais estranho ainda, mais magro, mais judiado, mais a pele estranha, tudo estranho, né? Imagina você ficar preso 2 anos amarrado, né? Passado 2 anos, teve lá, opa, o que aconteceu? Epa, tá. Então ele acompanhava o que estava acontecendo com Jesus, certo? Mesmo depois da morte de João Batista, muitos seguidores não seguiram a Jesus, continuaram meio que fiéis, entre aspas, a João Batista. Tá? Por quê? João Batista tinha um carisma muito grande, então eles acreditavam, talvez, que João Batista fosse o próprio Salvador. Não se sabe, né? O fato é que a maioria não seguiu Jesus, só alguns que foram a acompanhar Jesus depois. O rito dele era um rito forte, era uma coisa possante, assim, que até hoje muitas religiões ainda empregam. Os maçons, algumas tendências assim, religiosas mais antigas ainda empregam essa essência do João Batista. Tá? Aí tá. A aparência dele ficou mais estranha, o bicho ficou mais estranho. Mais magro, mais amarelo, né? Mas não perdeu a fibra. Continuou falando alto, continuou elétrico ali, incisivo no que ele pensava. Um dia teve um banquete, porque todo dia tinha banquete na casa do Herodes. Imagina, o cara era rico pra caramba. Não tinha shopping, não tinha... A praia até tinha, mas era um pouquinho longe. Não tinha Netflix. Não tinha televisão, não tinha WhatsApp para ele conversar, para ele falar mal dos outros. Não tinha... O que mais que a gente faz? WhatsApp, shopping, Clubezinho, piscina, Netflix, iFood. Então eles não tinham para pedir, né? O iFood. Então eles tinham que fazer o banquete na casa deles mesmo. E eles recebiam pessoas para se divertirem, porque eles tinham que se divertir. Ele era rei, tinha que se divertir, né, gente? Um rei com dinheiro, o que faz? Vai buscar diversão. Pois bem, um dia eles estavam numa dessas festas, e a filha da Herodíades, a enteada do Herodes, né? Ela dançava, tal. Ela foi criada lá em outra região. Eu falei para vocês, são regiões diferentes ali, né? Acho que era Síria, não sei, mais para Síria ali. E daí o Herodes pede para ela dançar aquelas danças que ela sabia, tal. E ela, não quero dançar. Aí, a carinha dela santinha, né? Carinha de santinha, vamos falar a verdade. Aí ela recusou várias vezes, até que por insinuação da própria mãe, ela fala, porque ele fala assim, eu vou te dar tudo que você quiser eu te dou, metade do que eu tenho eu dou para você. Tudo que você quiser, na frente dos outros. Aí
a mãe fala para ela pedir a cabeça do João Batista. Ela vem e fala para o Herodes: eu danço se você trouxer a cabeça do João Batista. Ele tenta se desvencilhar daquilo, porque não queria, tinha muito medo de João Batista. Mas ele já tinha dado a palavra dele na frente dos outros. Então, assim foi feito. Tá? Muito a contragosto. Aí ela concorda, ela dança lá, toda sensual, lá não sei o quê. E entra na sala, o carrasco carregando a cabeça de João Batista numa bandeja, né? Aí ela sai apavorada, a Salomé, né? E ao mesmo tempo, os discípulos que estavam ali e presenciaram a morte dele, falam: a voz que clama no deserto, preparai os caminhos. Então, a voz que clama no deserto era o João Batista, que estava preparando os caminhos para Jesus, né? Então, com essa degolação de João Batista, ele resgata a encarnação que ele teve como o profeta Elias, que séculos anterior a esse, ele degola 400, 500, não sei, profetas lá que não concordavam com a ideia do Deus único. Então ele era um espírito elevado, Elias, mas ele comete ele teve essa ação, vamos falar, essa atrocidade de matar mais 400 pessoas porque não pensavam como ele. Ele precisou morrer 400 vezes? Uma vez foi suficiente. Ele, como espírito elevado, podia passar sem essa? Poderia não morrer degolado, por exemplo? Morrer velhinho, contando história para os netinhos? Não. Ele teve que meio que quitar essa dívida, mesmo sendo um espírito elevado. Ninguém passa impune a ação e reação, a lei da ação e reação. Mesmo sendo um profeta, um espírito elevado, ele teve que passar por essa experiência, tá? 400 vezes não, uma só bastou, ok? E então ele se afasta desse cenário, como a gente falou, e Jesus começa a atuar mais fortemente, ok? Tá, eu agradeço a vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, assim, porque a história de João Batista, vocês vão ver outras vezes, com outros enfoques, né? E principalmente esse dele ser o primo de Jesus, de ser o precursor, né? Aquele que abriu o caminho para Jesus, né? Vieram com essa missão, ambos conscientes, preparados na espiritualidade, assumiram essa tarefa e aqui cumpriram com a tarefa, né? Então a gente fica imaginando que na Bíblia a gente vê só poucas frases sobre isso, mas o quanto eles devem ter conversado, o quanto eles devem ter se preparado para chegar nesses 30 anos aí, 33 anos, né? Que foi mais ou menos 30 anos e depois Jesus 33 anos, tá? E cumpriram com a missão. Como eu falei, se ele tivesse morrido velhinho, lá cuidando dos netinhos, talvez a missão dele não tenha sido marcada tão forte como foi, né? E de Jesus também, né? Então, a humanidade ainda precisa de coisas fortes, impactantes, para entrar na veia, sabe? Se a gente falar light e tal, às vezes não aprende. Então, às vezes com uma coisa drástica, as pessoas podem levar um choque, o choque levar ao aprendizado, né? Como outros santos, pessoas santas também que tiveram, com exceção acho que do Buda, que morreu lá por uma doença de intestino, o resto tudo foi sacrificado, eu acho, né? Não sei, estou chutando, né? Não é? Mas, assim, a maioria foi realmente na força bruta ali, impactante, que o bem, para vencer o bem tem que fazer muita força, muita força. A gente tem que se esforçar muito para
para conseguir uma elevação espiritual. Tá? E esses espíritos deram esse exemplo para a gente. Eles nunca prometeram que ia ser fácil. Jesus nunca prometeu que ia ser fácil para ninguém, né? Ao contrário, ele já sabia que os seguidores dele, os discípulos, iam sofrer bastante. Ele preparou esse pessoal todo, ó. Não vai ser fácil, mas nós vamos triunfar. O bem vai triunfar, tá? E aqui também a escola, ninguém promete facilidade na escola, porque não é uma escola de facilidade, de prosperidade, nada disso. É uma escola de elevação espiritual, né? Então a gente tem que respeitar os níveis da escola, assim, ir aprendendo com essa espiritualidade que está sempre conosco, sempre nos amparando, né? Nesse primeiro ciclo nosso, é a gente com a gente mesmo, né? Depois, o ano que vem, o próximo ano, nós vamos trabalhar bastante em equipe, vai ser legal também. E depois, no finzinho da escola, a gente vai trabalhar para outras pessoas, para a escola. É muito legal, a gente vai. E outra coisa, quando você sobe um patamar, minha perna é curta. Você sobe um degrau, você tem que pôr uma pessoa aqui. Você tem que ter uma pessoa aqui para você ajudar a subir também. Aí você sobe mais um degrau, aqui são 3 degraus, né, que nós temos, porque a gente não ia conseguir subir mais que isso, que nosso nível de ser é muito pequeno. 3 degraus já é bastante. Aí você sobe mais um, aquela que está lá embaixo sobe para cá e você sobe para cá. Então, para você se sustentar nessa elevação espiritual, você tem que estar ajudando as pessoas a subirem também. Como que a gente faz isso? Cada um tem um jeito. Dando exemplo, trabalhando, nada é de graça. Muitas escolas de iniciação você tem que pagar antes de entrar. Você tem que se afastar do mundo, se afastar da sua casa, se afastar de tudo. Aqui não, a gente não pede isso. Aqui a gente pede só uma dedicação interior. Então é mais fácil, né? Mas, entre aspas, né? Ou não. Tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Boa escola para vocês. Aproveitem esses momentos de contato com a espiritualidade, que acontece poucos minutos por semana, que os mentores vêm até aqui, acompanham a gente até o centro, intui alguma coisa, uma ideia que de repente você nunca teve, de repente você dá um estalo na sua cabeça, um insight. É esse momentinho que eles esperam para semear isso dentro da gente, tá? Estejam abertos, não liguem para as aparências, liguem para vocês mesmos, para dentro de vocês. O resto não importa, importa é você com você mesmo, tá? O resto não importa, tá bom? Tudo são formatos, tudo é imagem que a gente vê. O importante é dentro de você. Eu não sei desligar isso aqui agora. Você desliga aí, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Eu falei demais, pelo amor de Deus. Tudo bem? Coração, Beth. Imagina. Deus te abençoe, te proteja. Eu acho que vai envolver o coração da Cátia. Só que vai fazer a nossa